Olá, meu nome é Cássio, sou jornalista do Cointelegraph e atuo nesse setor de criptomoedas aí já faz um bom tempo. Também sou pai da Joana, uma menina de 5 anos que tem um sorriso maravilhoso e que tem uma alteração genética e paralisia cerebral. A gente está montando uma campanha para ajudar a Joana para fazer um tratamento para a paralisia cerebral na Rússia. Então a gente conta com o apoio de vocês e desde já queria agradecer a Exame por essa oportunidade e por esse evento maravilhoso. Valeu, pessoal, fica com os maiores nomes aí do universo de criptomoedas aí agora nesse evento. Valeu. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à primeira edição da Crypto Week. Agora a gente vai ter um painel super interessante para falar sobre NFTs. E para me ajudar nesse painel, eu estou aqui com o Marcos Ferraz, que é CEO da Kraken Holding e cofundador da Crypto Week. E também virtualmente estou com a Tatiana Revoredo, CSO na The Global Strategy, membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation, João Razin, cofundador do projeto educacional Escola Cripto, e o Daniel Niero, que é fundador do El Canary Privacy and Ethics. Muito obrigado pela presença de vocês. E para iniciar um pouco dessa mesa, eu queria começar com a pergunta, não sei se todo mundo conhece, o que é NFT e o que é token? Se alguém puder dar uma geral para a gente iniciar. Olha, eu vou deixar para os convidados, que eu acho que está todo mundo ali ansioso para poder falar mais um pouquinho. Já falei tanto nesse evento que eu acho que está na hora de passar a bola e compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente, tudo. Um conceito menos formal, vamos dizer assim, de token, né? NFT. Token é a representação digital de tudo. Pode ser uma obra de arte, uma música, um pedaço de um apartamento. E aqui o NFT é o que distingue um NFT, que é um token não fungível, dos demais tokens, é que um NFT ele é a representação de algo que não pode ser substituído. Ele é a representação digital de algo que é único em meio digital. Então, se você imaginar aí a cadeira onde vocês devem estar sentados, o seu celular, são ativos que são não fungíveis, vamos dizer assim. Então, um NFT é um token não fungível e é a representação digital de algo que não pode ser substituído. Legal. A gente tem a discussão na história da arte, né, da autoria, e eu acredito que o NFT ele traz também, né, um pouco dessa questão para discussão. Como que fica a questão da autoria, Marcos? Você acha que o NFT ele consegue certificar essa autoria, ou já que a gente tem aí a comercialização de um token, isso daí pode ser alterado? Como que é? O que eu penso muito é um assunto muito novo, né? Acabou de surgir agora no mercado. Mas pensando em como toda essa estrutura funciona, eu acho que o NFT ele consegue empregar todos os detalhes técnicos, todas as informações importantes para que você consiga identificar o proprietário daquele NFT naquele momento e principalmente quem desenvolveu aquele NFT. Existem muitas plataformas hoje que ao você tokenizar o NFT, você consegue fazer com que o desenvolvedor inicial ali, o criador, o artista, ele receba royalty o resto da vida toda vez que aquele NFT for repassado, por exemplo. Eu acho que é uma grande inovação para o mercado, é um facilitador muito grande. Falo isso até entrando um pouco agora no aspecto esportivo, né, por causa da USD Sports, que é a plataforma esportiva que a gente lançou, onde a gente consegue tokenizar em NFT produtos que são tangíveis,
mas que eles não são substituíveis. Por exemplo, a camisa que o Pelé fez o 1000º gol na carreira dele, suja de sangue, de terra, com o suor do Pelé, onde a Rita pode fazer a aquisição dessa camisa por meio desse NFT, ser a proprietária daquela camisa, porém ela vai estar em custódia no museu, como a Mona Lisa está no Louvre. Então acho que o NFT ele traz várias possibilidades, ele tem ajudado muito a carreira artística, principalmente, no mercado que os artistas têm falado o tempo todo que é um mercado extremamente complicado. No caso da música, existem gravadoras que ficam com, gravadoras, agentes que ficam com mais de 70% da propriedade intelectual daquilo, do retorno. E o NFT, assim como outros tokens, e ela falou muito bem, vem inclusive para poder cortar esses intermediários, né? Valorizar muito mais o proprietário daquilo, cortar o intermediário, criar um modelo inteligente de como aquela arte vai ser passada, como que aquela arte vai ser cuidada. E no intangível, você imagina, pensa comigo, imagina a gente pegar o primeiro pódio da carreira do Ayrton Senna, é um momento. Pegar aquilo, tokenizar no NFT e ter um proprietário para aquilo. Se a gente for parar para pensar, no modelo comum, isso já funciona, porque quando o atleta ganha um pódio, ele ganha uma medalha. E aquela medalha, muitas vezes, o valor intrínseco dela ali do material é um valor muito irrisório. Ela tão banhado de ouro, não banhado de ouro, é um símbolo para falar que aquele atleta, aquela pessoa chegou no primeiro lugar, é um símbolo daquele momento. E agora, por meio do NFT, a gente consegue fazer isso e entregar a propriedade para outra pessoa. Então, isso é muito fantástico. Tem uns aspectos jurídicos envolvidos nisso, que o aspecto o regulamentador de tudo isso tem que ser trabalhado de uma forma severa, porque o que me preocupa muito é golpe no mercado, pessoas, por exemplo, eu vou pegar uma foto da Rita e vou fazer um NFT dela, mas e aí, a foto é minha? Ou é a foto é dela? Então tudo isso tem que ser pensado muito bem, mas eu sou suspeito para falar, a gente tem uma plataforma desse assunto, e eu sou um entusiasta da tecnologia, eu não consigo não defender. Não consigo não defender essa disrupção. E, João, Daniel, como que fica aí a questão da autoria para os NFTs, para essas plataformas? Vocês acham que com a Web 3.0, né, metaverso, como que fica isso daí, né? Essas pessoas, elas estão entrando nesse boom, até porque a gente está num momento de pandemia também, né? E isso faz com que muitos artistas, eles passem a ter que comercializar isso de forma diferente. Como que vocês veem essa questão? Vai lá, Daniel. Assim, é muito legal esse processo de a gente poder apresentar os objetos, né, blockchain, se registrar. O blockchain foi o primeiro código criado pelo homem que foi capaz, de fato, representar um físico, né, do mundo real, ou, enfim, em geral, um objeto qualquer, no mundo do blockchain com a impossibilidade de cópia. Só que, mesmo assim, por mais que a gente consiga fazer isso de uma forma tecnológica, ainda existe uma distância entre o mundo digital e do mundo físico, né? E a gente precisa ainda de uma camada que linke essas duas coisas. Que por mais que a gente tenha, de fato, democratizado a propriedade, que é o que a gente fez, né? Agora a gente pode, como ele comentou, uma medalha, é um pódio, é uma camisa, eu posso, de fato, transferir essa propriedade para qualquer lugar do mundo, independente de onde esteja o proprietário, né? Então a gente mudou a forma como a gente transfere valor para as outras pessoas. Mas, de fato, a gente ainda precisa linkar isso com o mundo real. E essa camada é a camada que até o Marco citou aí, que é um desafio tremendo, que visa a parte de legal, a parte jurídica, né? Para garantir, hoje em dia, existe aquele desafio que me garante que, de fato, aquela foto, aquele vídeo que eu fiz é de fato meu. Quem me garante que, quando eu tiver o registro do blockchain, me garante que eu sou o proprietário daquele ativo, eu vou ter, de fato, esse ativo no mundo real. Então, isso é um desafio que a gente vai resolver, de alguma forma, né? Com tecnologia também. Então, hoje, a gente já está tendo plataformas que você já consegue transferir o seu ativo, né, transferir o conteúdo digital para dentro da plataforma, tirar ele de cá e permitir que esse conteúdo só seja acessado, de fato, por um smart contract. Então, ou seja, você tem que, de fato, pagar para acessar aquele conteúdo, né? E aí a gente vai começar aquela bola de neve com bastante coisa para a gente discutir ainda. Quando a gente fala de ativos do mundo real, a gente tem alguns desafios regulatórios, né? Agora, quando a gente pensa em ativos digitais, o mercado está aí já, né? Porque o smart contract me permite criar um NFT, né? Mintar um NFT na blockchain, ou seja, registrar dados numa blockchain. Aquele dado, ele leva um carimbo de tempo, né? Que mostra em que momento aquilo foi registrado.
digamos que seja uma arte, a representação de uma arte digital. Eu consigo colocar aquilo à venda pelo preço que eu quiser num marketplace qualquer. Uma pessoa que conecte uma wallet Web3 como uma MetaMask naquele marketplace, naquele aplicativo descentralizado, consegue ver aquele meu NFT à venda. Se ela tem o saldo que eu estou pedindo, ela pode ir lá clicar em Buy, ela simplesmente confirma a transação, envia os Ethereums, né, por exemplo, se for em Ethereum, envia os Ethereums para a minha carteira, né, para a carteira do dono daquele NFT. A pessoa não sabe que sou eu, João, mas sabe que aquele endereço lá tem aquele NFT. Então, envia o valor que eu pedi. No momento em que envia, a minha carteira recebe aquele valor e automaticamente o NFT que estava à venda é devolvido para a carteira que enviou os fundos. Então, você não precisa, as partes não precisam se conhecer e não precisam confiar uma na outra. Tudo acontece de maneira automática, então você elimina aí a necessidade de confiança entre partes. Quando a gente está falando em ativos que podem ser transformados em NFTs do mundo real, você ainda tem você não tem a eliminação completa da necessidade de confiança na outra parte, né? Então, eu acho que a gente está experimentando agora o pleno uso dos NFTs digitais, dos ativos digitais, mas sem dúvida que isso vai caminhar para os ativos do mundo real também, mas aí eu acho que a gente ainda está, ainda demandam ferramentas melhores, talvez regulação. Então, na minha opinião, são duas coisas um pouco diferentes, uma que já está acontecendo e outra que ainda precisa avançar em várias frentes para acontecer de fato. Essa parte de regulação, principalmente aqui no Brasil, já tem alguma coisa sendo caminhada pelo jurídico? Como que está isso? Existe lá o sandbox da CVM, né, que tá captando primeiros experimentos e muitos desses são voltados para a tokenização de ativos do mundo. Então, desde imóveis, né, de real estate até o faturamento de uma construção imobiliária, isso já está começando a ser discutido, ainda é muito embrionário. Então, eu acho que vai caminhar para isso, mas a gente ainda tem essa necessidade de confiança, né? Por exemplo, se existe uma empresa dizendo que um token dá direito a um ativo físico, essa empresa normalmente ela se responsabiliza, ela pode ser responsabilizada, e aí você tem algum tipo de segurança para investir em ativos do mundo físico que são representados por tokens, né? Agora, você não consegue escapar de as partes envolvidas numa transação como essa serem conhecidas, se exporem, né? O que não é necessário quando a gente está falando simplesmente de ativos do mundo real. Então, a regulação eu acho que vai acontecer, eu acho que ela é necessária para a negociação de NFTs de ativos do mundo real, e eu acho que isso já está dando os primeiros passos, mas acho que tem um longo caminho aí pela frente ainda. E agora, para a gente entrar um pouco nessa questão do mercado de games, né, dos colecionáveis, que eu acho que é uma das coisas mais legais que o NFT permitiu, a gente sabe que ainda, se eu comprar alguma coisa dentro de um game, eu não consigo usar em outro, né? A Web 3.0 vai trazer um pouco dessa interoperabilidade entre as coisas, e isso é um caminho interessante. Queria saber um pouco da visão de vocês em relação a isso, quais são os próximos passos, e aí até para saber, né, se isso daí é um boom, porque é uma novidade, ou realmente, né, com o futuro aí do digital, se a gente pode pensar isso de uma maneira estendida e que o NFT, na verdade, é só uma ponta aí do iceberg. Olha, eu te falo uma coisa. Na verdade... desculpa. Não, pode seguir. Não, é só para falar que isso já é possível, isso já está acontecendo, né? Já existem os itens multiverse, que são itens que podem ser utilizados em diversos jogos, isso já está acontecendo. Isso é muito bacana, porque muda o drive de valor, assim, né? Agora não são mais aqueles ecossistemas de jogos onde você investe num item e você só pode utilizar aquele item naquele jogo. Já existem os NFTs, que são itens de jogos, que podem ser utilizados em mais de um jogo, assim. Isso já está acontecendo. A indústria dos jogos é uma indústria trilionária e eu acho que isso ainda vai explodir e vai ser muito interessante ver isso. O que eu ia comentar a respeito disso que eu achei... Acho que eu posso complementar um pouco o que o João acabou de falar. Um dado que eu acho que é importante a gente levantar aqui, é que tokens não fungíveis, eles já existiam antes do blockchain.
Só que eles ficavam restritos a aquela plataforma daquele jogo. Foram os blockchains que possibilitaram que os NFTs tivessem um alcance aí global. Hoje é possível você comprar um NFT numa plataforma e negociar em qualquer outra plataforma, porque foram os blockchains, a tecnologia do blockchain que introduziu a padronização dos NFTs. O primeiro NFT em blockchain, que foi os CryptoPunks, né? Ou melhor, o Colored Coins, que são metadados, estavam e gerenciavam ativos no mundo real, no topo do blockchain Bitcoin, surgiu aí depois do primeiro blockchain. E aí, à medida que o blockchain foi se desenvolvendo, a gente foi desenvolvendo também o mercado de NFT, que teve o seu boom lá com os CryptoKitties, né? No final de 2017, que nada mais esses CryptoKitties, que um jogo que permite aos usuários criar gatos digitais que podem se reproduzir em novos gatos com uma raridade variada. E isso foi muito interessante na época, porque ele acabou introduzindo um sistema sofisticado de incentivos que possibilitou aí o acesso a outros produtos, outros serviços que os NFTs não tinham. Por exemplo, foi aí que passou-se a poder utilizar leilões para a venda de NFTs, ou até a licitação para a venda de NFTs. Então, acho que é um detalhe importante a gente destacar que foram a tecnologia blockchain que trouxe sofisticação ao mercado de NFTs. Dessa sofisticação no geral, a gente não pode esquecer também de falar sobre a geração de riqueza, né? A distribuição de riqueza, a geração de novas profissões, a geração de novos empregos. Quando a gente estava falando dessa área de esportes, eu sou um pouco suspeito para falar disso também, a gente tem uma organização, um centro de gamer. As profissões que foram surgindo, que para mim eu com meus 28 anos, eu confesso que me impactou totalmente essa área de gamers, de virar profissão do jeito que é, os novos atletas, a riqueza que é transitada dentro desse universo. Mas me impactou muito mais quando eu vi as novas profissões surgindo dentro da área de jogos por causa do blockchain. Por exemplo, a interoperabilidade que dá a possibilidade de você tirar uma ferramenta de um jogo e ir para outro, acabou criando profissionais hoje que eles vivem do desenvolvimento dessas ferramentas nos jogos. Desde de arminhas, a ferramentas de jogos, a missões, várias coisas. Eles desenvolvem e colocam à venda nos marketplaces dos jogos, e onde os usuários acabam comprando. E hoje estão comprando muito isso em NFT, porque tem ferramentas raras, ferramentas estratégicas. Assim, é um universo tão grande, as possibilidades agora, como eles falaram, virou transcontinental, você consegue transferir essa riqueza, essa propriedade com instalar de dedos para qualquer lugar do mundo. Eu não vejo como isso pode voltar, sabe? Foi uma disrupção, a caixinha foi quebrada, isso vai seguir agora para frente. Obviamente a gente tem muitas jurisdições que elas são crypto-friendly no mundo inteiro, com uma regulamentação mais leve, com o mercado se autorregula. Aqui no Brasil a gente está passando por esse processo um pouco mais lento, o Brasil agora está permitindo esse sandbox regulamentar na área de cryptocurrency, né, na área de cripto, mas eu não acho que é outra coisa além de tendência. Claro, a gente não pode comparar, por exemplo, tudo isso que a gente está falando com uma pessoa que vai lá e paga não sei quantos milhões de dólares em um pixel único naquele momento. Isso é uma obra de arte? Quem sou eu para definir se é uma obra de arte ou não? Mas esse tipo de coisa, acredito que ela vai acabar ficando muito mais rara no mercado. Esses extremismos, como, por exemplo, o primeiro tweet do fundador do Twitter foi vendido por 2 milhões de dólares. Assim, esse tipo de coisa eu acho que ele vai ficar conforme o bonde for andando. E outros métodos de usar os NFTs também vão aparecendo, como, por exemplo, a IBM agora, que ela registra todas as patentes dela em NFT. Então, assim, tem coisas incríveis que eu acho que a gente nem descobriu ainda. Com as regulamentações, a gente vai poder saber até onde nós podemos sonhar e como aplicar isso no mercado hoje, né? É o principal ponto. Isso é muito bacana, né? Porque quando a gente pensa em ativos culturais, tem muito essa coisa da parte emocional, da exclusividade, e isso cativa as pessoas. No caso, vocês acham que o NFT ele vai fazer com que esse universo da criptoeconomia chegue mais próximo do mainstream? Já está acontecendo, né?
Eu acho que todo mundo esperava que isso viesse de outra maneira e está vindo pelos NFTs. E eu acho que muito também em virtude de algumas ferramentas que te permitem comprar NFT sem necessariamente entender absolutamente nada de cripto, né? Existem algumas ferramentas aí como NBA Top Shot e Nifty Gateway que te permitem investir em NFTs e pagar com fiat. Então, tu não precisa necessariamente entender de criptoativos para investir em NFTs hoje em dia. Eu, pessoalmente, acho desejável que as pessoas entendam do mercado de cripto, entendam o que é Bitcoin, para depois entender o que é NFT. Mas a verdade é que boa parte do movimento todo aconteceu a partir do momento que surgiram essas ferramentas que permitem a pessoa investir em NFTs sem entender absolutamente nada de cripto. Até porque a gente sabe que há anos a grande barreira que a gente tem é, de fato, a barreira cultural em cima da tecnologia. As pessoas têm que aprender a usar o wallet, usar aplicativos, saber o que é chave privada, onde é que guardar, que sequência maluca de números e letras são essas, né? E isso sempre foi uma barreira gigante. Então, com essa facilitação que a gente está tendo hoje de tecnologia, ações, e poder mesclar, né, fazer uma merge do mundo, assim, cara, tá ficando muito mais fácil a solução. Tanto que pessoas que não entendem nada, absolutamente nada de tecnologia, já estão fazendo aquisição, assim, como ele comentou aí, né, com o que pode. Tem uma plataforma, as pessoas sabem comprar. As pessoas sabem comprar coisa no mercado livre, em qualquer outro, né, o marketplace. Elas vão poder fazer a mesma coisa que o NFT. Só que elas não precisam entender nada daquilo. Isso é realmente... Eu acho interessante porque o NFT vai acabar trazendo, com certeza, o mainstream, porque ele acaba tocando em pontos da vida real das pessoas. Por exemplo, o mercado de games, o mercado de ingressos online, todo mundo gosta de show, todo mundo quer ir num show. E atualmente, por exemplo, a indústria de ingressos online, ela está em torno de 68 bilhões de dólares, ou pretende chegar até 68 bilhões de dólares em 2025 através do NFT. Da mesma maneira, a indústria de games, se você for pegar a Epic Games, que ela gerou aí em torno de 2,4 bilhões de receita, bilhões de dólares em receita, com a venda do NFT, de skins do jogo, de um jogo que inclusive é gratuito, né? O Fortnite. Então, eu acho que as pessoas vão acabar vindo para a digitalização, para o blockchain, para o mundo digital, via NFT, porque ele acaba trazendo mais as pessoas comuns para o mundo da tecnologia. E tem um outro ponto, se eu puder complementar, que é o seguinte, né? Eu mintei o meu primeiro NFT em janeiro de 2019, né? Bem antes de virar a moda que virou agora. E eu criei ali uma arte no Paintbrush que tinha que gerava algum tipo de sentimento na comunidade cripto, né? Porque eu tinha ali o bloco Gênesis, tinha a primeira transferência de Bitcoin da carteira do Satoshi para o Ralph Finney, tinha também nele a compra das 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Eu criei um NFT, vendi sem ser artista, simplesmente criando uma ligação emocional com aquelas pessoas que eu sei que estavam ali à disposição do mercado para comprar NFTs, e além disso eu corro o risco de qualquer game utilizar o NFT que eu criei, eu que não sou desenvolvedor, que não sou artista, que não sou nada, achar aquilo legal e dar uma utilidade para aquele token ID, né? Para aquele NFT que eu, mais uma vez, que não sou ninguém, que não sou da área de games, que não sou artista, que não sou nada, ter um item que pode ser utilizado num jogo. Então, a gente não está falando aqui da época que a gente andava a cavalo e de plugar uma carroça no cavalo. A gente está falando aqui da mudança do cavalo para o carro, entendeu? É uma tecnologia realmente extremamente disruptiva que vai mudar muitas das coisas que a gente está acostumado a fazer hoje há muitos anos. E ela tem uma aplicação assim tremenda se a gente for parar para pensar na área cultural, na área de arte, né? Quando a gente pensa em cinema, música, esportes, muitos momentos, muitas coisas de valor que existiam ali, que pegava muito mais no sentimento, aquele momento único, aquela final de um campeonato, aquele pódio, aquela cena ali do Casablanca, por exemplo, aquela obra de arte que está lá no museu e que a pessoa quer passar a propriedade para outra pessoa, um poema que você criou. Tem tantas coisas agora que o NFT trouxe a possibilidade de fazer com que o valor daquele momento ele possa ser entregue para alguém. Você possa falar, olha, esse momento tem um valor
esse valor foi, esse momento imaterial tem um valor aqui, foi valorizado, e esse valor é meu, e eu sou proprietário desse momento. Você gosta desse momento? Que bacana, você está admirando um momento que é meu. Então, isso vai abrir um leque para os artistas. A gente está vendo agora que foi para o mainstream muitos artistas utilizando o NFT, e eu acho que é só um momento. Ontem eu estava aqui nas gravações com o Yudi, um grande fotógrafo que tem aqui no Brasil, e ele falando que estava conhecendo do assunto, que ele está começando que ele quer tirar foto agora focado nisso, desenvolver NFTs, desenvolver valor para o mercado, e não dá para saber onde que isso vai parar. Não dá para saber onde que vai parar, porque quando atinge o mainstream, e o Daniel falou muito bem, é alavanca. Porque o NFT é um assunto muito mais... Ele ficou numa explicação muito mais fácil do que explicar o próprio universo cripto no geral para a pessoa. Então, o NFT ele entendeu, tá, então esse código aqui significa que eu tenho um direito autoral disso, que isso é meu. Então, quando chegou na grande televisão, nos grandes jornais, ele acaba que vai evangelizando, vai educando as pessoas sobre esse assunto. O que facilita para que todo esse universo cripto seja cada vez mais palatável. E fugir de todos os problemas e trazer as pessoas para todas as soluções, para que elas possam entender. E é um caminho sem volta, é o que foi falado. É a mudança do cavalo para o automóvel. E esse universo ele fica muito mais próximo das pessoas, né? Sim. Porque eu acho que esse hype do NFT, e acho que passando um pouco desse lance do hype, as pessoas ficaram, não, mas por que eu vou gastar uma grana para ter alguma coisa, ter algum ativo que eu só posso usar no mundo virtual, não posso pegar, não posso fazer nada. Então, acho que quando a gente vai e estende esse universo, né, para a cultura de modo geral, isso fica muito mais próximo das pessoas. Sim. E aí as coisas começam a fazer sentido. E aí, por isso que eu pergunto para vocês, nesse sentido, a gente consegue dizer que o NFT ele é uma tendência que veio para ficar e que vai muito além também da arte e da cultura, né? Eu acho que além de vir para ficar, agora esse hype que ele está passando é um processo igual a bolha do .com passou. Várias empresas aí durante os anos 2000, durante a bolha, não faziam sentido nenhum, elas estavam ali online, aconteceram, viveram aquele momento, mas grandes outras companhias, como a Amazon e tantas outras, agora existem e são gigantes no mercado. Acho que o processo é exatamente o mesmo, vai ter esse hype aí, o que não for útil vai ficar para trás, vai ficar de lado, e o resto vai seguir a tendência e só vai crescer. Não é um caminho que tem volta. E para vocês? Já é possível trazer isso, né, para o mundo real. Já é possível trazer, né? Tem aí as Frame TVs, né? Já existe aí a primeira galeria 100% dedicada a NFTs em Nova York, foi inaugurada acho que no final do mês passado. Então as pessoas não têm somente os metaversos, os mundos virtuais para montar as suas galerias e expor os seus NFTs. As pessoas podem colocar essas Frame TVs, podem pôr uma Frame TV dessa na sala da sua casa e colocar os seus NFTs para rodar ali, utilizando aplicativos específicos para isso já. Então, muitos desses NFTs já podem ser trazidos para um uso físico, né? E o engajamento das pessoas com arte digital é muito interessante, né? Porque o engajamento com arte tradicional, com arte física, com quadro, ele é interessante por si só, né? Tu observa o quadro de uma distância, de uma outra distância, tenta entender o que tu enxerga de dois pontos de vista diferentes e tudo mais. O NFT, numa Frame TV, ele tem movimento, ele tem som, ele se repete, ele funciona em loop. Então, quando tu observas a interação de uma pessoa com uma arte digital numa televisão dessas, é extremamente interessante. Assim. Então, a gente já ultrapassou essa barreira aí de estar limitado a expor um NFT numa galeria virtual. Isso já está acontecendo no mundo físico. Isso é muito legal porque também tem muito aquela onda de realidade virtual, as pessoas poderem interagir com objetos que são NFTs, né? Onde elas estejam. Eu vou poder pegar um objeto, interagir com esse objeto, né? Vivenciar o que esse objeto, o sentimento que esse objeto passa para mim. Assim como o Marcos colocou, é um sentimento, né? O NFT ele trouxe a possibilidade das pessoas conseguirem se sentir mais especiais por ter alguma coisa, né? E eu até arrisco dizer que o futuro de tudo vai ser NFT. E a gente, enfim, vai utilizar as criptomoedas para poder pagar por eles. Mas que a gente criou primeiro o meio de pagamento e agora a gente criou, de fato, é o que vai gerar valor. E as possibilidades são infinitas. Por mais que as coisas sejam fungíveis ainda no mundo real, cada objeto em si ainda, por sua existência, é único. E a gente vai conseguir, cara, transformar tudo em NFT. Tem várias formas agora que pessoas que vão nascer ainda vão inventar uma forma de aplicar NFT diferente. E aí acho que a gente vai acabar
fechando de vez essa parte de cripto que fechava, que estava faltando. Eu acho que tem uma característica aqui que eu acho que vale a pena mencionar, né? Porque além da tecnologia blockchain ter trazido aí a interoperabilidade para os NFTs, aumentar a negociabilidade e trazer também maior liquidez aos mercados, né? Porque ela acabou possibilitando que uma variedade maior de público tivessem acesso aos NFTs, além de comprovar, com certeza, a imutabilidade e a escassez de ter. Eu acho que a característica principal que as pessoas não têm falado muito é a da programabilidade ou arte programável. Tem uma plataforma de negociação que eu gosto bastante, né, sobre criação de NFTs, que se chama Async Art, que ela permite os colecionadores interferirem no design original da obra. Então, você imagina o dono, vamos supor que a Mona Lisa fosse feita só em meio digital e não existisse no mundo físico. E aí aquele proprietário da Mona Lisa, ele pudesse alterar o sorriso dela ao seu bel prazer, ao seu gosto a cada dia. As pessoas iam... Ô, Tatiana, imagina se ela pudesse sorrir quando o Bitcoin sobe e fazer cara de triste quando o preço do Bitcoin cai. Seria interessante, né? Mas eu acho que, sem dúvida, isso seria interessante, mas imagina como as pessoas não iam querer pagar, de repente, para saber, como será que vai estar o sorriso da Mona Lisa hoje? Ou como seria uma Mona Lisa, né? Qual seria o humor da Mona Lisa? Então, acho que isso aí, a arte programável é um outro mercado que você acaba possibilitando com os NFTs, a tecnologia blockchain. Então, acho que a ampliação dos mercados é uma característica bem interessante dos NFTs. Tatiana, agora me tira uma curiosidade aqui, falando num caso de uso, tá? No nosso caso, por exemplo, na USD Sports, a gente está fazendo uma grande coletânea global de materiais esportivos, momentos. E aí uma dessas é uma das maiores coleções de camisas esportivas do mundo, que a gente vai lançar agora em NFT. E o projeto que a gente está construindo é o seguinte: a pessoa vai comprar um NFT, parte dos lucros daquele NFT vão para construir um museu físico, onde a gente vai fazer a curadoria, guardar aquele material, e um museu digital, onde o proprietário pode visitar. O proprietário do NFT pode visitar a camisa, onde mostra o nome do proprietário ali numa plaquinha. E aí eu te faço uma pergunta. Você comprou o NFT para você ser proprietária, só que o material ali, no caso de um bem físico, ele está sob custódia do museu. De quem é essa camisa? Então, tudo vai depender da fundamentação legal e daí a importância, né, de se discutir aí legislações, porque, por exemplo, você está falando aí de um ativo físico que vai ter sua representação, né, num NFT em meio digital. O grande problema dos NFTs que eu enxergo hoje, e aí no caso não seria um problema, que a gente ainda está no começo disso tudo, é como você vai provar que o ativo digital não foi vendido. Vamos supor, eu estou com um token lá do NFT da camisa, né? Mas quem me garante que aquela camisa digital já não foi vendida no mundo real? Como fazer isto, né? Uma das coisas que eu, inclusive, escrevi um artigo recentemente aí, que fala justamente desse link entre o mundo digital e o mundo físico. Como você pode fazer com que algo no mundo digital tenha total correspondência em tempo real com aquele ativo no mundo físico e realmente represente aquilo em tempo real. Uma das saídas que você tem aí é você usar os oráculos, que você pode usar, por exemplo, inteligência artificial, monitoramento em tempo real, com IoT, e aí N tipos de oráculos que você pode usar para linkar e superar essa última barreira, né, que se diz the last mile nos blockchains, né, que é linkar o mundo real com o mundo físico. Fantástico. Uma dúvida que eu tenho, assim, quando a gente pensa em NFT, a gente pensa numa coisa única. Mas é possível, por exemplo, eu particionar isso daí, ter vários sócios? Isso é possível eu dividir o agora NFT? Já é. Não era, agora já é. Já existem soluções para isso. Uma delas, inclusive, é pegar o NFT. Se a gente for pegar ali um NFT único.
vamos dizer que a Tatiana fez a aquisição de um NFT. Vamos lá, Tati, colabora aí comigo. O seu NFT é de quê? Um apartamento, um apartamento de frente pro Central Park. Nossa, esse daí, com certeza eu quero virar Beleza. sócio nele. Eu quero uma fração também. E aí, o que a gente faz? Se aquele NFT for produzido numa edição única, e ela, no caso, é a proprietária daquele NFT, já existem hoje plataformas, por exemplo, que ela consegue estacionar aquele NFT, ou seja, deixar depositado, e aí cria-se um outro token, que aí, vamos dizer, vai tokenizar o NFT que já está tokenizado, vai criar um outro token lá, XPTO, que divide aquele NFT em 100 partes, um token no outro protocolo, que fala o seguinte, ó, você tem 1/100 daquele ativo ali subjacente, daquele item subjacente, que é o NFT. Então, hoje existem plataformas que podem fazer até isso. Mesmo que você faça a aquisição do NFT único do relógio de campeão da Champions League do Daniel Alves. É um item único o NFT dele, beleza. Você consegue colocar numa plataforma, estacionar, criar 100 tokens dele num outro protocolo e distribuir para todo mundo, por exemplo. Né? Trazer vendedores. E tantas outras formas, né, pessoal, que hoje existem para que possa ser feito isso. Tem uma plataforma brasileira que está sendo lançada de um time brasileiro, galera muito competente, chama Niftify. E como é que vai funcionar? Tu vais locar num contrato um NFT, um ERC721, né, que é o padrão mais conhecido de NFTs. E quem faz isso seta um preço de saída, um exit price. Digamos que seja $1 milhão o preço de saída. Quando a pessoa proprietária desse NFT faz isso, ela recebe do outro lado do contrato, então ela trava um token não fungível aqui, e ela recebe do outro lado 1 milhão de tokens fungíveis, né? Que tem como lastro aquele NFT. E aí, a partir desse momento, tu pode criar um mercado numa DEX, numa corretora descentralizada, para essas frações que tem como lastro esse NFT aqui, que pode ser a representação de um apartamento, pode ser uma obra de arte, enfim. Se alguém paga aquele preço de saída, aquela pessoa leva o NFT inteiro. E quem tem ações daquele NFT, quem tem os tokens fungíveis, os ERC20, que são compliant com aquele que tem como lastro aquele 721, essas pessoas podem fazer o claim no vault da parte que lhes pertence. Então, digamos que a Tatiana tem 100 mil desses tokens, né? Ou seja, ela tem 10%. Se alguém paga 1 milhão, se alguém paga o preço de saída e faz o redeem desse NFT, a Tatiana pode ir lá e fazer o claim de $100 mil, digamos em DAI, numa stablecoin. Então, num primeiro momento, NFTs não eram fracionáveis. Agora já criou-se mecanismos para que isso aconteça. Isso é muito interessante. E se me permite complementar, isso já está assim, sendo testado em mercado imobiliário, né, onde é feito o mesmo processo com apartamentos. E quem tem, definido na política de utilização daquele NFT, que quem detém X parte dos tokens pode ficar naquele apartamento, naquele imóvel por determinado período, pode morar nesse apartamento em determinados pontos. Imagina que a gente volte a falar do apartamento lá em frente ao Central Park, né? Imagina, eu posso ficar durante o ano inteiro fazendo aquisição dessas pequenas frações até atingir o limite ou o mínimo necessário para o tipo, ano que vem eu vou poder ficar lá e eu posso apresentar isso, eu sou proprietário de X parte, né, desse NFT ou dessas frações e eu quero ficar determinados dias aqui. Então, você vai poder, inclusive, passar isso para as outras pessoas, é bem interessante isso. Acho legal também. Quem sabe não juntamos todos nós ao final desse evento, que é simplesmente o maior evento do mundo, e lançamos um NFT desse momento único. Quem sabe quanto não vai valer daqui a 10 anos? A nossa imagem estava nova, né? Uma pergunta que acho que sempre ronda, assim, quando a gente fala de criptoativos, e claro, com NFT não é diferente, é a questão da pegada de carbono, né? A gente sabe que tudo isso tem um alto custo energético, e eu queria saber a opinião de vocês em relação ao futuro. Vocês acham que há possibilidade da gente diminuir isso, né, principalmente nas plataformas de terceira geração? Ou isso vai ser um entrave para que o NFT realmente deslanche? Eu vou deixar o pessoal entrar na parte mais técnica. Eu vou numa parte muito mais conceitual agora, que eu acho vale muito a pena ser refletida. Qual que é o gasto energético e o tamanho da poluição, da emissão de CO2 para o pintor fazer aquele quadro específico?
Olha, a fábrica de tinta tem que produzir a tinta. Polui muito, A hein? fábrica... Tinta polui muito. Exatamente. Não, e pensa outra coisa, a fábrica de tubo tem que produzir o tubo, o metálico. Depois a indústria tem que fazer a junção disso. O transporte, a logística, para chegar lá no pintor. Ainda tem a tela, ainda tem os pincéis. Então, existe uma emissão de carbono aí que muitas vezes, mesmo nos protocolos hoje que tem gastos energéticos assim extremamente agressivos, né, principalmente nos Proof of Work, que mesmo assim ainda é muito diminuto se for comparar com o processo atual da criação daquele objeto, daquela obra de arte. Assim, vale muito a pena refletir isso, mesmo pegando levando em consideração esses protocolos mais poluentes que gastam mais energia. Mas acho que o pessoal vai poder aprofundar aí, tem tantos outros protocolos, Proof of Stake e tantos outros, que reduzem drasticamente o gasto energético da rede. A gente já tem um blockchain que ele é carbon free ou carbono negativo, que é o Algorand. Se eu não me engano, ele usa o mecanismo de consenso de Proof of Stake, né? Mesmo o Proof of Work do Bitcoin, e você tem, por exemplo, o registro de imóveis, se eu não me engano, na Noruega, ele é feito na plataforma blockchain Bitcoin. Mesmo o Proof of Work do Bitcoin, ele já está caminhando para ser totalmente livre de carbono, porque, por exemplo, você tem que pensar que para mineração você pode usar energia renovável. Então, você pode usar energia solar, energia eólica para rodar ali os ASICs, as máquinas de mineração, e você ficar 100% carbon free. Você já tem alguns lugares, por exemplo, a Islândia, onde tem a mineração de Bitcoin, ela é 100% livre de carbono. Inclusive, no Canadá, em Alberta, também é 100% livre de carbono, e você tem N outros lugares onde mesmo os blockchains que usam prova de trabalho, Proof of Work, já estão caminhando aí para ser 100% energético. A minha empresa, The Global Strategy, a gente acabou de assinar o Crypto Agreement, né, que é similar ao Acordo de Paris, onde a indústria cripto pretende ser 100% livre de carbono até 2025. Isso é um movimento que toda a indústria blockchain de criptoativos mundial já está caminhando. Para quem tiver interesse aí, só procurar Crypto Green Agreement, que vai ver lá. Então, acho que é bem promissora essa parte aí energética, em termos de NFTs, blockchains e todos os ativos correlatos. Legal, a gente já está chegando no final da nossa mesa, e aí eu queria pedir para vocês me darem um pouco o caminho das pedras. Para quem quer começar a entrar nesse universo, não entende nada de criptoativos, quer comercializar coisas via NFT, como que se começa? Quais são as plataformas disponíveis aqui no Brasil, fora? Quais são as mais utilizadas? E por que assim, entrar por uma e não por outra? Quais que são as principais e as diferenças entre elas? Quando a gente está especificamente em NFTs, né, as plataformas mais conhecidas são Haribo e OpenSea, são as plataformas abertas, são tipo um mercado de pulgas, né, então qualquer um pode ir lá e mintar um NFT a hora que quiser e colocar à venda. Existem outras plataformas como SuperRare, Nifty Gateway, Maker's Place, que são plataformas curadas, então você não consegue mintar nada lá e colocar à venda imediatamente, você tem que preencher um form e provar que você é um artista verificado e tudo mais. Então, para quem quer começar, para quem já tem uma carreira um pouco mais consolidada, e imediatamente preencher os forms desses marketplaces que são curados. E para quem quiser mintar imediatamente, usar OpenSea Haribo. E a minha sugestão é que quem for mintar, ative suas contas também em Twitter e pensem nos lançamentos dos seus NFTs como se fossem lançar um produto de fato. Você simplesmente mintar um NFT e colocar à venda, a não ser que você possua uma audiência muito grande em redes sociais, enfim, você provavelmente não vai conseguir faturar nada. Então você precisa realmente pensar no lançamento dos seus NFTs como o lançamento de um produto, começar a interagir, especialmente no Twitter, com os perfis corretos, utilizar as hashtags corretas, fazer um trabalho prévio
de interação com a comunidade é bem importante, aí sim partir de fato para mintar os seus NFTs e colocá-los à venda. Então, é super possível, mas simplesmente mintar e colocar lá não deve trazer muito resultado, a não ser que você seja uma celebridade e tenha 10 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Então, é importante entender que também não é oba-oba, sabe? Eu vou mintar aqui, vou colocar a venda lá e vou faturar $1 milhão. Não vai acontecer. Então, é importante entender tudo isso, buscar o máximo de informação possível para fazer do jeito certo. Não, só para complementar, né, assim, a gente sabe que para poder fazer isso ainda existe a necessidade de ter um entendimento sobre o que é de fato blockchain, o que é de fato Bitcoin em si, criptomoedas, né? Então, sempre fica a recomendação e quase que uma obrigação de todo mundo estudar a tecnologia em si, porque ela existe, para poder entender o conceito de NFT em si. Não pelo aspecto técnico, mas por que isso existe, por que isso tem valor, ou por que isso aqui pode ter valor mais ao longo do tempo, né? Então, eu acho que quando você cria um conceito e entendimento em cima disso, acho que tudo que você vai fazer, né, vai ser da melhor maneira possível. Inclusive, criar o melhor NFT possível. As dicas que ele deu aí. Acho que estudar o básico tem que cair dentro da parte da teoria também. A minha dica é visitar o CryptoVoxels, que é um museu digital, onde as obras são 100% digitais e a pessoa pode entrar lá, é como se estivesse caminhando virtualmente vendo as obras de arte. Outra dica é conhecer o Decentraland, que é um mundo 100% virtual, e também dar uma olhadinha aí na plataforma OpenSea, que é a mais famosa de NFT do mundo, e você vai encontrar lá os My Crypto Heroes, a venda, o Gods Unchained. Um outro detalhe é que nomes de domínio, por exemplo, também são considerados NFT, ou apontadores de rede social, como Facebook, Instagram, também são considerados NFT. As pessoas pensam muito em NFT só como obra de arte, mas na verdade é um mercado gigantesco. Você tem que imaginar que tudo que é não fungível, ou seja, que não pode ser trocado por outra coisa, sem perder sua qualidade, pode ser considerado um NFT, desde música, desde um apartamento, como a gente mencionou aqui, desde uma camisa de esporte, o mercado de games. Então, é muito vasto o universo, a gente não sabe ainda o alcance que isso vai ter, as hipóteses de caso de uso são ainda inimagináveis. E com certeza isso veio para mudar o mundo. Eu sou suspeito para falar. Então, se eu vou falar uma plataforma de NFT para todo mundo acompanhar, eu vou falar da USDSports.io, que é a nossa plataforma, onde a gente vai lançar vários NFTs, né, esportivos, desde de ativos reais a ativos imateriais, como momentos. Eu poderia brincar aqui com todo mundo com vários discursos, que a gente brinca muito nos grupos de cripto, discursos de ANCAP, né, de anarcocapitalista, mas eu acho que fica muito pesado, eu vou deixar para falar um pouco disso lá nos meus stories no Instagram. Muito bom. E aí, agora, para a gente finalizar, o Marcos já falou para a gente que ele acha que é tendência e não hype. Queria saber de vocês. E aí, NFT, tendência ou hype? Isso é tendência e veio para ficar, não tem como ignorar isso aí. Está só começando, aliás. Tendência total, já está aí, já está acontecendo, a gente já tem aí vários mercados, o mercado de ingresso online aí pensa 68 bilhões até 2025, com certeza isso veio para ficar. Concordo também com todos, é uma tendência, não é modinha, passou aí por alguma irracionalidade, provavelmente vai continuar passando, mas veio para ficar sem dúvida nenhuma. E agora eu que te faço a pergunta, tendência ou hype? Depois de tudo que eu ouvi aqui, com certeza tendência, né? Muito bom. Gente, obrigada pela participação de vocês, Tatiana, João, Daniel e Marcos. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa discussão e que vocês tenham aprendido bastante sobre NFT. Sempre. Muito obrigado pelo convite, está incrível o cenário, muito linda a interação. Parabéns pelo evento aí para todo mundo. Obrigada, Daniel, João, Rita, Marcos, muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite também, achei demais essa interação aqui, parece que a gente está dentro de um metaverso, muito legal, parabéns. E a intenção foi toda essa, viu? E essa é só a primeira edição ainda. Funcionou.
Fiquem ligados porque tem muita coisa ainda no evento. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.